Oi, gente, dessa vez nós vamos gravar uma cesta de margaridas, né? Eu tenho aqui a minha cesta de margaridas e também tenho aqui o nosso bule. Na primeira aula, vamos pintar a cesta de margaridas, depois o bule. Logo em seguida, eu começo com o ocre ouro, né? E já vou aqui, ó, pintar o centro da minha cesta, né? Já espalhado aqui o ocre ouro, eu venho agora com o siena natural e dessa vez nós vamos depositar essa tinta fazendo uma sombra nos cantos e também no fundo da minha cesta, tá bom? Troco aqui de pincel, pego o pincel de número 10 e venho aqui, ó, para fazer os cantinhos da nossa cesta com o ocre ouro. Espalho bem aqui a minha tinta, né, ocre ouro, até que as duas tintas fiquem sem marcação nenhuma. Em seguida eu venho aqui, ó, gente, pego o meu sépia e vou reforçando essa sombra onde eu tinha passado o siena natural. Eu vou passar agora a cor sépia e vou escurecer um pouquinho mais essa cesta. Faço todas as laterais da minha cesta e também aqui nessa parte embaixo das flores, né, das margaridas. Espalho bem a minha tinta e venho fazendo algumas marcações na vertical, né? Venho fazendo algumas marcações na minha cesta, logo em seguida eu faço algumas listras na horizontal e vou fazendo, repetindo esse mesmo movimento por toda a minha cesta. Venho fazendo repetições, né, desses mesmos risquinhos com a tinta sépia e branco. De um lado branco, do outro lado do pincel, a tinta sépia. E assim eu vou repetindo esse traçado da nossa cesta, né? E ficou assim, né, gente, a nossa cesta, né? Vamos voltar depois e vamos reforçar essas marcações que a gente fez. E agora eu já venho aqui com o meu amarelo e já vou fazendo o centro, o meio, o miolo da minha margarida. Logo em seguida eu venho aqui com o vinho e já vou fazendo aqui, ó, algumas marcações, depositando a minha tinta aqui no meio da minha margarida e vou puxando em direção à ponta, né? Vou do meio para a ponta. Agora, com o púrpura, né, gente, pincel carregado de tinta, eu venho definindo aqui as minhas pétalas, né? Eu vinha trazendo do meio para fora, agora eu vou de fora para dentro, né? Pode carregar bastante o pincel e vou fazendo aqui, puxando as minhas pétalas da minha margarida. Agora com a minha tinta branca, eu venho aqui, ó, e vou definindo as pétalas da minha margarida, né? Vou passando aqui, ó, e vou fazendo algumas marcações, vou definindo aqui algumas pétalas. Eu venho aqui, ó, com o preto de um lado só do meu pincel e vou fazendo essa parte aqui de baixo da minha margarida mais escura e depois vou levando a tinta para a parte de cima, tá? Faço isso em volta do miolo da minha margarida e em seguida eu dou só apenas um toquezinho no meio. Está pronta aqui a nossa margarida, né, gente? E agora eu vou fazer as demais e já volto aqui com vocês. Vou usar as mesmas técnicas, vou mudar apenas as cores. Terminadas nossas margaridas, eu volto aqui para nossa cesta e vou fazer alguns retoques, tá? Vou pegar o preto e vou reforçar aqui aqueles traços que eu já tinha feito antes, tá? Vou passar o preto aqui, ó, na vertical e também reforçar na horizontal, em alguns pontos da nossa cesta. E com o pincel sujo de tinta, né, gente, nosso preto, eu venho aqui, ó, na parte de baixo da minha cesta e vou escurecer um pouco mais. Vou passar aqui o preto e acredito que está pronta a nossa cesta de margaridas, né? Obrigado por ter ficado comigo até aqui e eu vou te ensinar na próxima aula a pintar o nosso bule.